Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tá. Tá. Como vocês estão? Bom, nós estamos aqui gravando mais um vídeo. A gente já vem falando assim que a gente está passando por várias coisas e o que a gente está trazendo aqui no canal são as experiências que nós estamos passando, os estudos que nós estamos fazendo com nós mesmos, em contraponto ao que existe por aí, falando de chamas gêmeas, né? A base do que a gente está trazendo aqui, apesar da gente falar de chamas gêmeas, é falar da evolução do ser humano, da evolução Do céu. do ser, do feminino e do masculino. E para essa evolução exige conhecer algumas coisas, né? E a gente também vem trazendo aqui que o que a gente está trazendo mesmo é as experiências que nós estamos vivendo mesmo. Então a gente vê relatos no canal falando assim que sente verdade no que a gente está falando. Quem fez o curso A Fusão do Amor viu claramente, porque fica lá, são 4 dias intensos, um monte de tempo com a gente lá, vê realmente que o que a gente está trazendo aqui é real. Inclusive, a gente tem relatos disso, e que a gente está aqui para trazer o que a gente está vivenciando, o que Deus está pedindo para a gente trazer, né? Então, ahn, essa semana que passou agora, nós passamos por uma, vamos falar assim, tribulação. Uma tribulação bem forte. Eu acho que é uma das mais fortes que a gente passou. E então nós vamos trazer algumas coisas que a gente aprendeu, o que aconteceu e o que a gente aprendeu diante de algumas coisas que tem por aí se falando sobre chamas gêmeas, né? Por onde que a gente começa? Isso aí. Por onde que a gente começa? A gente começa por algo que a gente nós já trouxemos em algum momento, que é assim, sabe aquela coisa de, aquele ditado, aquela frase que até vira meio engraçada? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Tipo essa coisa assim. Hum, Todo mundo quer viver com sua chama gêmea, mas ninguém quer passar pelos pepinos disso, digamos, por ser assim. É, ou achar que esse relacionamento, ele é um relacionamento amoroso, romântico, só, porque também tem romance uhum, e é puro amor. Só que o amor, ele é amor, não o que o planeta entendeu como amor até agora. O que é amor? Desde um ponto de vista cósmico. É você sentir amor em todo, em tudo, para tudo, o tempo todo, o tempo todo. Isso a gente vivencia, isso nós vivenciamos diariamente isso? Não, não, não. Nós já vivenciamos isso? Sim. tá. Mas isso, e por que não vivencia o tempo todo isso? Vamos lá, vamos começar a aula de energia. Ah, eu já sei que é algumas coisas que não para trazer, me veio aqui. Ok. Nós, como seres, nós somos um monte de átomos, um monte de particulinha vibrando na densidade que faz com que a gente seja parecido a um corpo. Nós sejamos um corpo físico. Só que esse corpo físico é um monte de átomos vibrando e muito mais dentro de átomos. Isso é energia e é uma frequência. Para você sentir o tempo todo o amor de Deus, o tempo todo, a frequência tem que estar na frequência do todo, na frequência de Deus, na frequência da fusão do amor.
Quando a gente está com um monte de pepinos não resolvidos da vida, Uhum. trauma, bloqueio, angústia, raiva, ódio, rancor, inveja, ciúme e um monte de coisas que estão diretamente atrelados a o ego e não ter soltado as amarras do ego, a gente fica preso nisso e fica vibrando o quê? Todas as emoções atreladas a essa densidade de emocional. Logo, começa a tritar com tudo. Por quê? Porque o ego está nesse processo de desenvolvimento. A chama gêmea, a contraparte, ela é o acesso a essa fusão do amor ou de estado de êxtase épico e também é o acesso e para que isso aconteça, aquilo que é também é o praticamente o último degrau do ego para se atritar e para se confrontar. Então, ah, viver esse relacionamento, viver essa fusão do amor, lidar com isso, com esse soltar o ego, transcender as amarras do ego, evoluir, expandir, tudo isso envolve se defrontar com você em a máxima expressão, que é você vai se confrontar com o seu ego e como parte da jornada. A sua contraparte, ela representa a mais fiel expressão de seu ego e com aquilo que você tem que lidar. Logo, é, uma, é um espaço muito desafiador, porque assim como pode virar um amor incompreensível, vira um atrito incompreensível. Vira um confronto, vira um desafio, vira uma, tipo, uma batalha assim, Batalha. interna e externa, porque se manifesta no outro, muito, muito forte, muito, muito grande, mas que ela é que ela é necessária às vezes para a gente olhar para a gente E transcender, né? e transcender isso. Então, me veio uma coisa aqui, para falar, né, que a gente está falando aqui, que a gente está trazendo a o que acontece com a gente. Para vocês, para quê? Para a gente estudar isso juntos. É. Para isso, para gente, nós todos estudarmos sobre isso juntos, tá? Então, me veio aqui, quando a gente começou, a gente recebeu a intuição que era para falar sobre isso que aconteceu com a gente, e dentro disso, me veio uma intuição que era para falar, para puxar o assunto sobre a, o que se colocou aí na humanidade sobre as 8 fases das chamas gêmeas, né? E aí eu vi uma mensagem que colocaram aí no grupo, no canal, que é a pessoa escreveu assim, porque vocês ainda não passaram pela fase da separação. E a gente nem vai passar. A gente não vai passar. Porque, gente, a realidade de Deus, ela não é linear. Da consciência divina, ela não é linear. Ela é multidimensional. Então, requer, e a gente vai trazer muito conhecimento espiritual aqui para vocês, que são coisas que a gente estuda, requer um conhecimento espiritual. Porque quando se coloca sobre essa questão das fases da chama gêmea, ela é totalmente linear. E as pessoas, o que está acontecendo, gente? As pessoas, principalmente as mulheres, porque são as que despertam primeiro para isso, ficam presas, literalmente presas nessas fases, nessas fases. Então, eu tô falando que não vai acontecer separação com a gente, porque não vai acontecer. Porque em outras existências já aconteceu. Então você percebe que ela não é linear.
Já aconteceu porque a gente já recebeu informações de várias outras coisas que a gente já viveu em outras existências. Sabe uma coisa? Uhum, E aqui, gente, é muito importante. Não é que isso é importante, é útil. É útil para liberar a consciência. De distinguir, de separar o que é o caminho evolutivo do ser, uhum. onde há 1 bilhão de anos a consciência da Sheila e eu podemos ter nós atritado e ficar completamente separados um longe do outro, toda aquela coisa. Ah, mas Gonçalo, você tem certeza? Lembra disso? Não, não lembro, não estou nem aí com isso nesse momento. Mas é uma possibilidade em termos de evolução do ser, desde que você foi emanado como uma particulinha, onde você virou um mineral, depois do mineral passou para um vegetal, para um animal, para um nominal, e aí vai ascendendo em consciência, em reinos de consciência, até hoje. Agora, hoje, 2024, no, na realidade, no corpo em que você está aí agora, encarnado, vivendo o que você está, não, ficar preso em um, os 7 passos para ser uma chaminha feliz. Isso vai fazer o quê? Você, se a pessoa lê isso e diz assim, ah, peraí, então, deixa eu ver, eu estou aqui. Ah, então eu estou aqui. A consciência, o que está fazendo é imediatamente criando isso e ficando preso em uma Neste espécie de lugar. holograma dessa consciência, dessa criação. Então, eu vou dar um exemplo, porque eu comecei a pesquisar algumas coisas que falam, eu já ouvi várias coisas, mas pesquisar no Google, sem ser em vídeos, né? Algumas coisas escritas, tá? E aí tem uma coisa que eu achei, gente, assim, o ápice do absurdo que se fala sobre isso. E não dá mais para a gente aceitar esse tipo de coisa sendo colocada na humanidade. Porque o que nós estamos fazendo aqui, todos nós, é nos libertando de programas mentais que foram colocados no ser humano. Então, nós trabalhamos com reprogramação mental, com programação mental, ou seja, a gente estuda como que a mente do ser humano, as emoções do ser humano foram programadas. Existe uma forma de se fazer isso, e isso foi criado desde o Éden, que é um vídeo que a gente vai falar aqui, que a gente está preparando para vocês, tá? Então, palavras programam a mente do ser humano. Palavras programam e prendem ou libertam a mente do ser humano, tá? Então, quando eu fui pesquisar aqui, e aí eu vi um site chama Nova Mulher. Eu vou falar, Nova Mulher. Olha que interessante, vou ver o que, que tem aí nesse site, Nova Mulher. E aí tava lá um conteúdo sobre chamas gêmeas e as 8 fases das chamas gêmeas, tá? Aí começa primeiro, primeira fase, anseio. Aí olha só o que tá escrito. E aí eu tô lendo aqui mesmo, tá, gente? Eu tô lendo. Antes mesmo de você e seu parceiro se encontrarem, você terá consciência de que sua outra metade está lá fora. Eu não tinha consciência que a minha outra metade estava lá fora. Vou falar da minha experiência. A minha experiência é que durante toda uma jornada que eu tive, Peraí. Mas continua aí, continua. durante toda uma jornada que eu tive, a sensação que eu tinha é que eu estava procurando alguém. Eu não tinha consciência que a minha outra metade estava lá fora. E aí ela coloca aqui, de acordo com psicoterapeuta licenciada Blá, blá, blá. Babita Spinelli, existe um profundo desejo nessa fase e haverá um trabalho inteiro para se preparar. Então, assim, eu não tinha consciência nenhuma sobre essa questão de chama gêmeo. O Gonçalo também já falou que Eu, não tinha eu consciência nenhuma. vou Já começa por aí. trazer uma coisa assim. Se dentro desse contexto fosse colocado assim, parênteses,
Esta foi a minha experiência. Esta é a minha experiência. Assinado. Pá, 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 pá. É. Tudo bem, porque cada um tem sua experiência. Agora, se a gente pega os 7 passos do amor infinito, romantizado, da chama gêmea, e coloca isso assim como a Essa é a verdade? verdade, isso pode virar, gerar na consciência de outras pessoas que estão procurando se informar, uma espécie de, então tem algo errado em mim. Pode vir a gerar, não. É porque você é muito É, amoroso. Gera, é isso mesmo. gera. O que a gente vem falando aqui, a gente precisa se responsabilizar pelas coisas que a gente vai colocando. Como a gente já colocou no outro vídeo aqui, né? A, a- É necessário, neste momento da humanidade, cada ser humano se conscientizar do que está fazendo e o resultado que isso dá na humanidade. A lei da causa e efeito está acontecendo para todos. Aí, olha só que interessante. A segunda fase é a reunião, o encontro, né? Olha só o que está escrito aqui. Após conhecê-lo, seu mundo será abalado. Pronto, Lascou. lascou. Vamos voltar aqui. Palavra programa a mente do ser humano. Uma pessoa, as pessoas que estão nesta dinâmica de chama gêmea, estão presas a programas mentais que foi colocado na humanidade de explicação teórica sobre as fases das chamas gêmeas. Como pode você achar? Porque é aí que acontece, quando a pessoa lê isso, a mente dela, como o Gonçalo explicou aqui, ela entra na consciência de meu mundo será abalado. Começar a criar quê? Aí o pensamento cria. E Cria manifesta na vida. A gente vai trazer esse conteúdo sobre o que você pensa, o que você sente, você está criando e está sendo manifestado na sua vida. Por que que a gente vai explicar isso para vocês? Porque a gente vê muitas pessoas, gente, na comunidade chama gêmeas, ou vou acrescentar um pouco mais, no ser humano do planeta Terra, que ainda não tem consciência do poder que tem de criar e manifestar o que pensa e o que fala. Você tem o poder de criar e manifestar o que você pensa, o que você sente, o que você fala. Se você pensa coisa ruim da sua contraparte, você critica, você julga ele, você está manifestando isso. E foi isso que aconteceu com a gente essa semana, que é por isso que a gente está explicando isso para vocês. Olha como vem a informação. Não estava vindo a informação desse jeito para mim ainda. E aí vem assim ainda. Quando vocês se encontram, é uma atração instantânea, insana. Ou seja, tipo assim, a pessoa perde a sanidade, né? Fica doida. Tipo isso, é o que tá escrito aqui. Aconteceu isso com a gente? não, Não. Eu não vou nem continuar lendo. não é para continuar vendo. Então, assim, o vídeo é sobre as fases das chamas gêmeas. Ela está totalmente equivocada na humanidade. O que existe é a fase da sua evolução espiritual. É isso que existe. E qual é a fase que você está neste momento? Qual é? Então, o que aconteceu com a gente essa semana, que a gente vai trazer, e que foi é, um processo muito doloroso para a gente, muito doloroso. Como a gente vem falando, conexão de chama gêmea não é romance. Isso é coisa de Disney. Só, porque também tem. Para que a gente saiba que Tem tem amor, amor, tem, tem mas não é a questão do Disney. só Isso. a romance, a Não, Disney, ai, aquela coisinha, né? não, Que tem lá nos filmes da Disney, não. ai, amor pro resto da vida, tudo perfeito, e nada vai acontecer, nenhum desafio acontece, e não tem discussão, não existe isso, gente, nesta dimensão que nós estamos. Porque foi o que o Gonçalo falou, quando a gente tá vibrando no ego, a energia é muito baixa.
A energia não é a energia alta de amor incondicional de Deus, né? Da consciência divina. É uma energia egóica, é uma energia baixa. E a gente precisa se desprender desse ego. Então, o que que aconteceu? Para vocês verem a coisa que ela não é linear. Não tem linearidade na consciência divina. Não tem, gente. Então me veio uma coisa aqui que é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante aqui no canal, que é sobre o desenvolvimento e a evolução do feminino. A gente vai trabalhar bastante aqui, porque tanto o feminino quanto o masculino precisa. E como o público aqui é muito feminino, eu não vou Então, falar mulher. mulher, né? É mulher, mas é feminino, né? Porque a gente sabe que tem homem que tá seguindo o canal que o feminino é alto. É, e que é uma pessoa que tá numa dinâmica que é homossexual e se conecta com o feminino, por exemplo, tá? Então, assim, é, uma coisa que a gente precisa olhar é para o que o inconsciente coletivo foi sendo criado na humanidade para a gente ir se libertando desse inconsciente coletivo, ok? Então, tem muitas coisas que foi criado na humanidade como um programa mental que prendeu o ser humano a comportamentos destrutivos. Vou falar assim. Isso vem desde do Éden. E a gente não vai falar desse tema agora. E aí, o que que eu vou falar agora? Do que aconteceu essa semana, que tem a ver muito com o feminino e a relação do feminino com o masculino. Essa semana eu entrei no período menstrual. E eu vivi situações que eu nunca tinha vivido antes. Nunca. Um determinado momento eu tive muita cólica, muita, que eu ia parar no hospital de tanta cólica que eu tinha e eu tinha que ser medicada. Mas isso foi na minha adolescência. E com o tempo pra cá, era muito natural pra mim. Eu não sentia dor, não sentia irritabilidade, não sentia nada, nada. Não tinha essas alterações emocionais. E aí o que aconteceu? Vem acontecendo com o tempo que eu venho percebendo uma diferença desde quando a gente começou a se relacionar, porque eu não tinha um relacionamento há 7 anos, vamos falar mais ou menos assim, 7 anos mais ou menos. E essa semana eu comecei a perceber que eu comecei a entrar em lugares emocionais que eu nunca senti. E que teve um momento que esse lugar emocional eu percebi que não era meu, que era do inconsciente coletivo feminino, das mulheres. E qual que era esse lugar? De quando a mulher está neste período menstrual, ela se sente excluída, excluída, rejeitada, e que ela não pertence àquele lugar. Olha só, o que aconteceu, comecei a sentir essas coisas. E aí eu comecei a sentir essas coisas e eu começava a pensar assim: mas ele tem que cuidar de mim. Ele não tá vendo que eu tô assim? Olha só, pensamento. Foi pensamento do quê? De cobrança. Não foi pensamento de amor. Foi pensamento de cobrança. Foi o meu ego. Porque a densidade tava se manifestando ali. A energia do ego estava se manifestando ali das situações que eu estava vivendo. E eu comecei a acessar o inconsciente das mulheres que se sentem assim. É tanto que, como eu tenho clarividência, eu comecei. Teve um dia à noite que eu acordei, lembra, amor? Que eu acordei de madrugada chorando. Eu te acordei. Você que me Você acordou? tava chorando. Aí eu falei, amor, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você tava chorando, você.
Então, Você começou a respirar assim, e aí ela começou a chorar. Aí eu acordei, sabia que tava sofrendo, né? Tava nesse sofrimento. é. E aí você me ajudou ali. E aí eu percebi que eu estava ali vivenciando, né, em desdobramento, o que que essas mulheres sentem. Eu vi imagens de mulheres assim agachadas no chão, em posição fetal, encolhida num canto. E aí ele me ajudou e a gente começou a conversar e trazer uma linguagem para poder libertar a dor dessas mulheres. Mas durante a semana, um monte de coisa começou a acontecer e que cada atitude que ele tinha, eu cobrava, como se ele não tivesse me cuidando, cuidando de mim. Porque eu estava naquele estado e ele precisava cuidar de mim, e ele não estava cuidando de mim. Como assim? Ele não falou que ia cuidar de mim? E por que que não está cuidando de mim? Era nesse nível meu pensamento, nesse nível. E aí o que que aconteceu? Eu penso, eu sinto e aí manifesta. Começou a manifestar na, na, na matéria, É. na, Uhum. a manifestar no comportamento, no comportamento. E aí o que aconteceu? Qualquer coisa que ele falava e que eu falava gerava um distanciamento, assim, uma irritabilidade, mas um distanciamento. Eu falava coisas, eu falava, e para mim era assim, eu preciso trabalhar em mim o meu emocional para eu não me associar a essas emoções e ficar só observando as emoções. Porque eu tô vendo várias coisas que ele tá fazendo e isso está me irritando, isso está me deixando para baixo. Eu não posso me associar a essas emoções. Vinha isso para mim. Aí eu, quando eu fui conversar com ele, eu conversei dessa maneira, olha, eu preciso aprender a me dissociar das emoções e ficar como observadora, porque eu vim percebendo que você faz isso, e tudo cobrança. Tudo cobrança. E aí, o que que ele fazia? Nada. Não falava nada. Não fazia nada. E aí, eu tava na cobrança. E aí, a minha mente cobrava porque ele não fazia nada. Olha o nível, gente. E aí, o que aconteceu? Fala aí. Parêntese, enquanto isso acontecia, eu não fazia nada, eu não falava nada, e eu realmente eu não sabia o que fazer. Eu estava num lugar assim de, vamos lá, diariamente aqui, é claro, eu faço um monte de coisinhas, ou deixo de fazer um monte de coisinha que seria obviamente gatilho para ela me mostrar, me dizer, e aí dentro disso tá tudo, digamos, dentro da normalidade, digamos. Agora, de coisas que inclusive ela pode me pontuar, me mostrar que vão me edificar a mim, me desenvolver. Agora, nesse momento, o que acontecia é que era evidente que ela não era a Sheila, assim, era uma energia, assim, muito dessa cobrança desmedida. Eu não sabia realmente o que fazer, não sabia como responder a isso, não sabia como... eh, o que eu fazia era, tipo, acho que o que eu mais fazia era ou ficava em silêncio ou rebatia. Uhum, Tipo, mas era só confronto, não dava pra gente se sair dessa conversa resolvida, assim. uhum, Eu realmente não sabia o que fazer. Não sabia como, o que respondesse, o que eu falasse, o que fizesse, nada estava funcionando para restaurar essa afinidade, digamos, esse relacionamento, assim. uhum. E eu falava pra ele que eu não tava bem, né? Eu falava, eu não tô bem, eu não tô bem, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô bem. E eu falava e ao mesmo tempo a minha mente ficava cobrando, o meu pensamento, eu ficava em pensamento cobrando ele de me ajudar com alguma coisa, né? A ponto, chegou a ponto, gente, que a gente não conseguia olhar um para o outro. Isso nunca tinha acontecido. A gente não conseguia.
olhar um pro outro. Porque era olhar que parecia que sair fuzilamento, né? É, tipo, é passar um por lá o outro, assim, tipo, uma coisa que acontece, que a gente já descobriu, é, que isso tem a ver com a minha sombra, que é assim, eu posso amar muito, agora, o contrário do amor, as pessoas acham normalmente que, se perguntar para você, qual é o contrário do amor? A pessoa, a grande maioria, ou pensou, ou vai dizer, o ódio. Hum, E não é o ódio. O contrário do amor é a é, indiferença. É você como se você tirasse a existência do outro. E aí você fica ignorando. Se você está odiando o outro, hum, você odeia algo. Ou odeia alguém. hum, Até ali está tudo bem. Por quê? Porque você está odiando a existência do outro. hum, A indiferença é você subtrair a existência do outro. É como que você não há ninguém ali. Logo, não está Deus ali. Logo, você não está no caos mesmo interno, porque você não está reconhecendo Deus no outro que você é. Então, é o pior isso. E é um lugar onde eu entro com muita facilidade, que é a minha sombra, digamos, de eu choro muito porque eu sinto muito amor assim, ou o meu outro extremo é a indiferença total. hum, Então, quando eu já nós descobrimos isso, porque a gente descobriu isso em mim praticamente junto, agora eu consigo ficar mais presente mais rápido para isso. E nesse dia, em um dia especificamente, foi muito forte isso. Que era tipo, ela passava por lado e eu estava focado fazendo o que estava fazendo e não era como se não fosse. Aí o que que eu fiz? Eu, nesse momento que eu te chamei para ir para lá, porque eu percebi que estava assim, estava entrando nesse lugar de indiferença. Aí eu sei que esse lugar é o pior lugar que eu posso entrar, porque eu sou muito bom nesse lugar, de pior, entendeu? Eu sei eu vivi muito tempo aí, então eu sei me mover muito nesse lugar, só que esse lugar é destrutivo principalmente para mim, então eu não quero estar ali. Então quando eu percebi que ia estar ali, o que que eu fiz? Eu chamei ela para irmos a um lugar a ver o pôr do sol. uhum, Estávamos completamente brigados, por decir assim, mas eu assim, vamos lá a fazer a estar lá. Aí ela estava na cama chorando. E aí foi tipo, para que você quer que vaya pra você? E se, tipo, a gente não tá nem falando. A gente vai, pelo menos, ficar na terra, ficar no sol, porque o lugar que está todo cheio de grama e tem um sol, tá, ou seja, é para ver o pôr do sol, digo, pelo menos o ambiente vai nos ajudar a que a energia se melhore aí. Só que aí, o que que eu faço? Eu não fui e falei assim, Sheila, meu amor, para mim seria tão importante que você viesse comigo a compartilhar a tarde juntos. Eu não fiz isso, não. O que que eu fiz? Eu preparei a minha mochila, botei o livro que eu estou lendo, botei o meu chimarrão, ou a térmica, um alfajor, um coço, e peguei o bolso, olhei para ele assim, eu tô indo, você bem? Tipo assim. uhum. Aí, ela naturalmente não ia, eu acho que não ia aceitar esse convite, porque um convite não era muito amigável, mas Era muito amoroso. é muito amoroso. Aí eu fiz, mas eu dentro de todo o meu esforço, eu acho que fiz 3 vezes. Tô indo, você vem? Vamos, vamos. Aí ela não foi. Acho que a última vez nem respondeu, aí eu saí. Aí eu fui, peguei o carro e fui embora. E aí, tá, agora eu iria entrar em outra coisa. Aí eu tive todo um processo de descoberta até chegar naquele lugar. Não sei se para falar agora, mas continua. Pô, eu acho que é interessante. Fala, mas antes de você falar isso, me veio uma coisa aqui importante. Por que que a gente está falando isso, né? Não sei. A gente foi intuído para falar disso e me veio uma coisa aqui para falar. Olha só, você que está numa dinâmica de chama gêmea, ou você que está dentro de um relacionamento, as coisas que você pensa, que você sente, se manifesta. Se manifesta. Então, ele está falando aqui, a sombra dele é ele não se importar.
é o egoísmo, vamos dizer assim. Em vários momentos eu falava assim para ele: você só tá pensando em você. Você não tá pensando em mim. A cobrança, né? Então, eu falei, mas imagina o que eu já tinha pensado a respeito disso. Que, tipo, a gente tá vivendo uma vida de casal, mas ele tá vivendo uma vida de solteiro, porque ele não tá nem aí, ele faz as coisas do jeito que ele quer, como ele quer, e não sei o que lá. E comecei. Ou seja, eu manifestei também um comportamento. Olha o que tá vivendo aqui. E olha o que acontece. O que mais eu tenho lidado na minha vida, assim, uma coisa, para mim o maior valor, o que mais assim sagrado na vida para mim é a liberdade. Ponto número um. Só a partir da liberdade pode vir o amor. Se não há... Era porque assim, se você não tem liberdade, não tem liberdade para amar. Então o amor já está condicionado. Então, o primeiro que você tem que ter é liberdade, que é o primeiro que Deus dá. Deus dá quê? A capacidade, a De amar. faculdade de você amar ou Ou não. não. Então, primeiro que é o que dá Deus? A A liberdade. liberdade do livre-arbítrio, que a gente fala que É, existe livre-arbítrio, para a pessoa escolher o que ela quer fazer na vida e depois ter isso. a consequência do que escolheu. Aí, é. A, você tem a liberdade para escolher, só que tem uma questão que se chama causa e efeito, se chama eletromagnetismo, aí esse é outro 500. Mas aí, vamos lá. Aí que acontece, é porque Deus, ele já proporciona o que é melhor e mais maravilhoso para o ser, já entrega isso. Sim, E depois, mas dá a escolha de você vivenciar isso ou não. sim. Então você pode dizer, eu te garanto o melhor que há, que é viver no amor. Agora você pode escolher não. Aí a gente que faz, o ego faz o quê? Vai escolhendo não viver no amor. E aí Lascou. tem que se resolver com isso. A questão é, para mim esse é um valor muito, muito, muito sagrado. E como é que eu vivenciei isso na minha vida? O que que é liberdade para mim? Liberdade para mim era o seguinte: fazer um bolso, pegar o chimarrão e ir embora e estar tranquilo com isso. Tipo, eu não preciso falar nada para ninguém. Eu tô indo a ler o meu livro no mato. E eu venci muito isso muito bem na minha vida. Só que isso funciona muito bem. Agora, quando a gente está junto, essa expressão de liberdade, para mim, o que eu entendia como essa liberdade, não é que deixa de ser liberdade, mas já não está, não funciona muito bem. Por quê? Porque ela me espera. Ela se importa por o que eu estou fazendo, não estou fazendo, se eu estou com fome, se eu não estou com fome. Gente, ela, se eu estou com fome e eu estou voltando, ela vai pensar e vai fazer tal algo para comer. Isso, na minha consciência, é raro. Eu não fico pensando nisso assim, eu fico pensando em outra Na coisa. sua fome. É, não acontece isso assim comigo. Mas pode começar a acontecer. Eu não estou fechado para isso, mas até agora não acontece, não tem acontecido. Então, aí que é o que acontecia. Ela me dizia para mim, você pensa em você sozinho. Você e era tipo, ué, toda a minha vida fiz assim. E não tinha nenhum problema. Agora qual é o problema? Tipo uma coisa assim. É. Então, a gente está falando isso porque é o que a grande maioria dos relacionamentos acontece isso, né? E essa dinâmica da chama gêmea, quando a pessoa não está vivendo no relacionamento junto, também acontece isso, que é o quê? Você cobrar do seu parceiro, se você está num relacionamento, ou você cobrar da sua contraparte o que você acha que ele tem que fazer. Lascou. Lascou literalmente, gente. O feminino precisa voltar para dentro de si. Então, o que que eu tinha que ter feito? E olha só como que a gente está trazendo os conteúdos aqui para vocês, entendeu? Eu vivenciei algo que a gente ensina e que nessa semana eu não consegui me voltar para mim. Eu acessei um inconsciente coletivo das mulheres, do feminino, que fica o tempo todo cobrando o masculino. E isso a gente viu no curso A Fusão do Amor, relatos de praticamente 100% das mulheres relatando essa situação.
e um estado de ansiedade para querer ver o comportamento do masculino corresponder ao que ela quer. Gente, isso não é amor. Isso não funciona. Aí o que aconteceu? A gente, durante a semana, e aí chegou o ápice da gente não conseguir se olhar um para o outro. Ou seja, teve ali uma separação de conexão ali. Por quê? Porque eu parei de se voltar para mim e fiquei voltado para ele, cobrando ele. E ele, na masculinidade dele, querendo a liberdade dele e fazendo o que ele quer. Claro. E é assim que tá a dinâmica das chamas gêmeas no planeta. É assim que tá. O feminino cobrando o masculino e o masculino nem aí. Por quê? Porque não é esse o movimento que o feminino precisa fazer. Não é. Não é. Primeiro, precisa se libertar. Gente, libertem-se. Libertem-se dessa passos da dinâmica das chamas gêmeas. Libertem-se de, eu tô no passo 5, eu tô no passo 3, eu tô lascada, tô abalada aqui. Libertem-se disso. O que importa neste momento é a sua evolução espiritual. Conforme você vai passando pelo processo evolutivo do seu espírito, a sua contraparte também está passando do jeito dele. E não importa o que está fazendo. Se volta para você, olha para você e vê em você o que que você precisa curar, o que que você precisa fazer. Para mim, revelou muita coisa. O que que eu preciso curar? Parar de cobrar. Porque eu me cobro. Então, ele foi um espelho para mim. E tem um espelhamento. Você está falando que não é para fazer, olhar para as fases, mas na fase tem um espelhamento. Gente, a vida é um espelho. O que está em cima está embaixo. A outra lei do universo é um espelho. As leis universais. Estuda um pouco das leis do Cabalion, que você vai ver lá. O que está em cima está embaixo, é um espelho. O que está no outro está em mim. No Ho'oponopono também ensina isso. O que está no outro está em mim. Tudo é um espelho. Não é só a sua contraparte é um espelho seu. Não é. Não é, gente. Então, todas essas coisas precisam ser quebradas, esses paradigmas, essas crenças, para poder se libertar para receber o amor, para se fundir com o amor divino, que é isso que importa. É isso. Então, o que que eu estou aprendendo disso? Eu parar de me cobrar e parar de cobrar ele. Porque quando eu cobro ele, quando eu cobro ele, eu me cobro. E deixar eu ser livre nas coisas que eu faço, que eu não faço, que eu consigo, que eu não consigo. E quando eu faço isso comigo, aí eu consigo me libertar para fazer isso com o outro. Porque a gente só consegue entregar para o outro aquilo que a gente tem dentro de nós. Como que você, eu, a humanidade, vai, por exemplo, ter amor pelo outro se não está conseguindo ter amor por si mesmo, respeito por si mesmo? O primeiro passo é você se respeitar. Então, por exemplo, o que que eu devia ter feito? Amor, olha, eu não tô bem, eu preciso me isolar, tá? Tipo assim, eu não tô bem. Então, vou ficar aqui no meu canto. O que você precisar, você consegue fazer as coisas sozinho aí? E deixar ele. Porque ele consegue fazer tudo sozinho, claro. E é muito louco, porque só você falando isso aqui agora, mesmo que seja assim na atuação, a sensação que fica é, como assim? Ela vai querer ficar aí sozinha? Tá tudo bem. Eu vou respeitar que ela quer estar sozinha, mas se eu quero Ajudar. tá por aí para ajudar. Olha só o que causa na energia Eu dele. quero, eu quero, eu quero ajudar, eu quero tirar ela dessa Era o situação. que eu queria que ele fizesse. E por que que ele não conseguiu fazer? Porque eu estava cobrando que ele fizesse. Eu não estava voltada para mim, eu estava voltada para ele. Olha como a energia se manifesta, gente. Então é isso que nós, mulheres, o feminino precisa aprender a fazer. O tempo todo a gente vai trazer isso.
em cada detalhe do que a gente vive no dia a dia, sair da teoria e ir para a prática. Então, é voltar-se para si. Nessa fase que a mulher entra, então a gente precisa mesmo fazer um trabalho no coletivo para a gente se curar disso, porque inclusive eu falei no grupo que a gente faz parte, no grupo de projeto social, porque a gente faz trabalho social e a gente faz um trabalho que a gente não cobra as pessoas, tá? Então a gente estava conversando sobre isso, aí teve uma pessoa que falou assim: na Bíblia tem uma parte que está escrito assim, que a mulher, quando ela está no período menstrual, ela é impura para a sociedade. Depois pode trazer até exatamente o versículo como está escrito. Olha só. Então a gente precisa, nós, o feminino, mulheres, nós precisamos nos curar e nos libertar desses programas mentais que causam alteração emocional, que causam alteração física, que causam alteração mental. Para sermos livres e estar em fluxo com amor o tempo todo, porque a gente não precisa sentir nada disso, é tudo programa mental. Tudo programa mental. A gente se acha mesmo que Deus, a consciência divina, criou o ser humano feminino, masculino, homem, mulher, para ficar sofrendo? Claro que não. Para a mulher ficar sentindo dor? Claro que não. Isso é um programa que foi inserido na humanidade. Então nós precisamos fazer esse trabalho juntas, nós juntas. Vamos nos libertar disso. Como? A gente se amando, se voltando para si e curando das coisas que precisa olhar para dentro de si. Automaticamente, olha o que acontece com o masculino. Oi, como assim? Você vai ficar aí? Não, peraí, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você. Automaticamente. Então, eu sinto que esse vídeo é para a gente conscientizar ainda mais de que, primeiro, se libertar dessas fases das chamas gêmeas, que isso aprisionou o ser humano, principalmente as mulheres, que está em dinâmica, para você se libertar disso e voltar-se para si, para a sua jornada de evolução espiritual. Essa é a primeira coisa aqui, né? Que dentro disso cabe várias outras coisas. Várias outras. Aí o que aconteceu? Como é que se resolveu a história, né? Ele foi lá sozinho, e aí era o que você queria falar aquela hora que eu acho que É. cabe agora. Aham. O que aconteceu? Eu saí, peguei tudo que eu estava planejado, e aí eu estava indo, e assim, a sensação que eu tinha, eu ia dirigindo, é pertinho aqui, era assim, eh, está tudo bem com eu ir para lá, porque uma coisa que a gente sabe, assim, e vive em si, sente é que a Sheila, ela é feliz, ela era feliz, e eu não acrescento felicidade nela, só multiplicamos a nossa felicidade juntos, da mesma forma que eu. Então, ela não precisa de mim para ser feliz. Uhum. Eu não preciso dela para ser feliz. Só que quando eu estava indo lá, eu disse assim, tipo, agora entro em modo pensamento de homem, assim, cara, eu até vou para lá, mas nossa, como seria bem melhor se ela viesse, não? Nossa, como seria bom que ela estivesse aqui. Nossa, eu acho que vai ser melhor. Eu acho que eu vou voltar. Não, não vou voltar, não, vou continuar. Porque eu falei que eu ia ir pra lá, então agora eu vou ir para lá. Eu vou estar bem, eu posso estar bem. Sério, estou feliz, eu não preciso. Mas não é sobre precisar, é sobre, nossa, eu acho que eu vou ficar mais divertido se ela vier. Agora vou estar sozinha, mas o que eu vou fazer com ela? Tipo assim, eu ia dirigindo e a cabeça ia assim, desse Seus jeito. pensamentos eram É, esses. tipo, era assim o pensamento. E aí eu cheguei pra lá, aí preparei o mate, comecei a tomar mate, tomei três, quatro, fiquei aí olhando pra lá, olhando pra cá, tudo tranquilo, aí fiquei aqui, aquietei um pouquinho, comi um alfajor, aí comecei a ler, fiquei lendo um pouco, tipo, tudo que eu sempre fazia, eu fazia quando morava na Argentina, nas montanhas, eu fazia isso direto, ou seja,
Não é que, ai meu Deus, eu estou sozinho. Não tem nada a ver com isso. Eu ficar 2 dias na montanha sozinho. Ou seja, eu fico muito feliz comigo mesmo, assim. Só que a sensação era, aqui poderia estar melhor. Não é, vamos lá, não é está faltando alguma coisa. Está faltando que poderia ser muito melhor. É Uhum. isso, assim. E aí eu fiquei ali, né, deitei, dormi 1 hora aí, mais ou menos, no sol. Pelo menos consegui dar uma mudada na energia, porque estive deitado na grama com o sol no fuso 1 hora quase, então minimamente algo acontece aí. E aí voltei. Aí eu ia treinar, dije, tá, vou treinar, que isso vai fazer bem. E aí voltei. Fui treinar, voltei pra cá, sentei, tomei banho, tudo. Ela estava deitada. E aí eu fiquei aqui, comecei a trabalhar, e aí ela acordou e começou a passar, e eu pensei assim, dije, era quando ela acordar, ela vai, aí eu vou falar, a gente vai estar bem, e eu estou com outro trabalho, outra energia, e já era, já vamos deixar tudo, porque o que vinha na cabeça assim era, na hora que tá tudo assim, tudo essa tribulação, e a gente já tem, a gente, igual a gente, porque não aconteceu isso com a gente, mas já passou pela experiência de estar muito, muito, muito bem assim, que a gente sabe que você, sabe aquela sensação de você poderia estar em um hotel 20 estrelas se você sozinho se coloca no barraco, sem luz, para você sofrer sozinho? Tipo uma coisa assim, é a situação que a gente estava nesse dia. Esse por que que a gente faz isso com a gente? Eu vou fazer o seguinte, quando ela acordar, eu chega, vamos a fazer o teu 20 estrelas e a gente vai ficar feliz e já era tudo isso. Ela acordou, imediatamente veio toda aquela coisa da indiferença, pior que o barraco, nem barraco tinha agora. Era assim, de novo assim, por que que eu não consigo sair dessa situação aí, bom. Aí a gente passou depois por, não, conversamos de noite, a gente É, falou um monte de coisa e resolveu, transcendeu isso. é. E É, aí, interessante você falar aí uma coisa aí, que você pensou em fazer algo e não conseguia fazer. não conseguia mesmo. Por que será, né? Me veio uma coisa aqui. Porque eu fiquei todo esse tempo, sei lá, acho que eu fiquei 4 horas dormindo. Eu não fiquei analisando, pensando, estudando como é que eu ia resolver a situação, como é que eu ia sair da situação, eu fiquei dormindo. Quando eu acordei, o que veio para mim continuou o Olha que aí, estava acontecendo. assim apareceu. É, porque foi o quê? Eu continuei na mesma energia, cobrança. Ah, e eu fui lá, eu agora me lembro o que aconteceu. Eu estava aqui, eu não conseguia mais falar com ela, porque a comunicação assim já estava, a gente começava a falar e não conseguia assim, entrava nessa questão do ego dela, meu ego, toda aquela coisa. E o que que eu fiz? Eu escrevi uma carta, Sim, mas que isso. você não chegou a ver ela, Não, mas a energia eu fiz isso. sim. Aí que eu fiz, eu escrevi uma carta no bloco de nota eu mandei pelo WhatsApp, tá? É uma carta para mim, não foi que eu peguei um papel, lápis, assim, uma caneta. Aí eu escrevi tudo isso para ela, falando um monte de coisa. E aí é nisso que eu escrevi para ela, eu tava me sentindo péssimo nesse momento, assim, muito, muito mal. Ao ponto de que eu sentia assim que era um dos dias mais complexos que eu tinha passado nos últimos tempos, assim, eu estava muito triste, muito angustiado. Aí o que eu fiz? Eu fui, tomei um banho e eu deitei na cama. E aí eu Foi. fiquei no quarto, eu comecei a estar meio chorando aí, e eu senti assim, eu pensei assim, eu vou estar bem. Eu sei que uma hora eu vou sair dessa situação, mas agora eu tô mal. E eu vou aceitar estar mal, assim, eu vou ficar aqui, deitado no quarto, tava tudo escuro, tudo fechado, e eu digo, vou acordar amanhã, e já é. Isso foi umas 7. Só que eu acordei às 10, por aí, 10, 10 e meia, e aí eu saí da cama, não me lembro o que que eu fiz. É, aí, enquanto ele. O que aconteceu, né? Ele então chegou, fez essa carta. Eu, quando acordei, ainda estava na energia de cobrança. Então, penso e eu sinto que, como tudo é um reflexo, eu não
a minha energia não estava aberta para ele chegar e vir falar comigo, porque ele queria falar comigo, mas a minha energia não estava aberta para isso. Eu ia começar o quê? A cobrar ele de novo. E por isso que ele não conseguiu chegar até mim para vir falar comigo. Faz sentido, né? Faz sentido. Porque quando eu estava sentado aqui, Eu tava vendo, eu acordei e fui ver um documentário. Sentei ali. e eu quando eu queria falar, hum, eu queria, tipo, eu falei, vamos mudar tudo, sei lá, mas você passava aqui, ficou uma coisa assim como, que assim, que não já era. porque eu tava nesse processo de cobrar ele mentalmente, emocionalmente. Então a minha energia não estava aberta. E aí ele tentando chegar e eu fechando total. Então ele não conseguiu. E aí ele foi pra cama dormir. E aí quando ele foi dormir, me veio assim: ai, chega, né? Eu vou chamar ele para ver o documentário aqui comigo. Pelo menos a gente vendo aqui um filme junto, a gente começa a se aproximar e a tentar se entender. Foi isso que eu pensei. Eu Ela, não tinha lido a carta ela ainda. fez pipoca sozinha. Só Isso é quando o negócio, a fazer pipoca e comer sozinho, isso é quando o negócio tá. tá feio. Aí, gente, eu fui no quarto, até chamei ele, assim, está dormindo? Ele balbuciou alguma coisa, estava acordado, dormindo, sei lá. Não respondeu. E eu falei, tá bom, deixa ele dormir. E eu vou voltar aqui pro meu. E uma hora a gente vai se entender, né? E aí, quando eu voltei, eu vi que ele tinha enviado uma carta para mim. Aí eu li a carta e estava dialogando um pouco com o que eu estava sentindo também. E depois, quando ele acordou, aí a gente foi conversar e tudo se resolveu, né? E se resolveu muito bem, inclusive, muito bem. Então, e se resolveu de uma maneira que eu sinto que eu, vou falar de mim, tive um salto de consciência na minha evolução, que é o que vinha para mim, eu perguntava para Deus, Deus, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer para sair disso? E me vinha muito, eu preciso trabalhar de uma forma meditativa, me desprender do emocional e estar no estado de observador, em estado búdico. Observar e não me associar. Porque nós não somos a nossa mente, nós não somos as nossas emoções. Nós somos um ser, eu sou, superior. Nós não somos isso, não somos. Então, esse é o trabalho que agora eu vou mergulhar em mim, para eu estar como observadora dessas emoções quando aparecem. Porque aparece muito forte para mim, gente. Inclusive, teve uma amiga que veio falar uma coisa comigo e é muito real isso que eu sinto, tá? E inclusive eu já recebi mensagem da espiritualidade sobre isso. Eu vou falar para vocês mulheres especificamente. Eu estou aqui para poder ajudar vocês a passarem por uma jornada que eu também passei. Eu, Sheila, não estou hoje num relacionamento com o Gonçalo porque eu sou especial, ou porque eu sou privilegiada, ou porque é com ela que acontece e não comigo. Porque eu sinto esses pensamentos vindo para mim, pensamentos de inveja. É normal, isso faz parte do ser humano, do ego do ser humano. Eu quero dizer para vocês que todas vocês podem vivenciar e viver aquilo que está no mais profundo do seu ser que você quer. Para isso, você vai precisar se desenvolver, vai precisar passar por caos. Como diz um amigo nosso, ralar a bunda no caco de vidro. Eu ralei muito no caco de vidro. Eu passei por muitas coisas. Não foram poucas, foram muitas. Eu já contei uma partinha aqui da minha história, de situações que eu vivi na minha infância e o que aconteceu. Até um processo de ficar com deficiência visual, cega, eu passei. Não foi pouca coisa, não. Eu já passei por muitos abusos.
E eu tive que me curar de todos eles. Todos. E eu passei por processos profundos dentro de mim. E eu estou aqui para ajudar você a passar pelos seus processos profundos e para você receber aquilo que você quer, que você merece. Porque você merece tudo que você quer. Tudo. Coisas até além do que eu estou vivenciando. Então, a gente recebe também muitos ataques. E os ataques assim vêm dessa maneira, às vezes. Porque pensamento é energia. E a energia chega no receptor. Chega. Então, o que que você vem pensando da sua contraparte? Chega. Você vem pensando amor, e o processo, nós todos da humanidade, é desenvolver o amor incondicional. É eu chegar ao ponto de eu me observar emocionalmente e me afastar das minhas emoções para eu continuar amando incondicionalmente ele do jeito que ele é, como ele é. Não importa se eu acho que o que ele é tá errado. Isso não é amor incondicional. Isso é ego. O que ele está fazendo está errado. Porque a gente vê muitas mulheres tendo esse tipo de comportamento. Precisa desenvolver o amor incondicional. E desenvolver o amor incondicional não é primeiro no outro, é consigo mesmo, é se curando. Curando todos os traumas que você tem aí, de tudo que você viveu, não só dessa vida. Porque eu vou contar depois outras coisas que eu acessei aqui. Então, esse vídeo é especialmente para as mulheres, porque a grande maioria aqui, né, são mulheres. É para o feminino. Nós precisamos dar as nossas mãos e nos unir. Nos unir com amor para a gente se desvencilhar de tudo isso e nos fundir com o amor de Deus, vivenciar o amor, expressar o sagrado feminino que nós somos. Nós precisamos nos unir, dar as nossas mãos, olhar para dentro de si e continuar a nossa jornada, para que cada uma receba aquilo que está plantando na sua jornada. E juntos, a gente plantando o amor, este planeta começa a vivenciar mais amor. E assim a gente consegue, junto com o sagrado masculino, a gente implantar o amor no planeta Terra para que a ascensão aconteça para a grande maioria das pessoas que estão aqui. Então nós não estamos aqui, vamos dizer assim, brincando. A gente vivencia tudo na pele. É isso aí. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que é isso, né? Mas, bom, se for Tá bom. falar, a gente tem muita Tem coisa para muita falar. coisa para falar. Mas a gente vai trazer em outros vídeos. Isso aí, gente. Este vamos a deixar ele por aqui, que ficou uma energia boa. Até. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.